Vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nosso convidado é o jurista Walter Mairovich, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e consultor internacional da União Europeia. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Bom, nós vimos hoje o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, que na verdade foi um interrogatório, né? O senhor assistiu certamente ao depoimento dele. O que o senhor achou do depoimento do ex-presidente Lula? Olha, na realidade nós temos que verificar o que é um interrogatório. O interrogatório é um meio de defesa. Aquele que é acusado vai, é interrogado, pode falar o que quiser, pode mentir ou pode aproveitar a oportunidade para montar. Não tem compromisso da verdade. Não tem compromisso. Quem tem compromisso com a verdade é a testemunha, porque dá crime de falso testemunho. Agora o réu que não fala a verdade não tem problema algum, porque é um meio de defesa e não existe uma punição. Falta com a verdade. Mas o interrogatório é basicamente um meio de defesa, uma oportunidade, e se viu o ex-presidente Lula contestando o que disse o outro co-réu, que o ex-ministro Palocci. O senhor achou que o Lula foi convincente nas respostas dele? Olha, como eu tenho uma longa carreira de juiz, o interrogatório deve ser visto como um meio de defesa, como eu falei. Agora, precisa-se ter toda a prova para se analisar o que está sendo falado, e depois desse interrogatório vem a fase de debates e depois é que vem a sentença. Então é um pouco precipitado. Eu, como juiz, não gosto de fazer esse tipo de análise antes do momento adequado, e também por não conhecer todo o processo, né? E o depoimento do Palocci? Que qualidade tem o depoimento do Palocci, uma vez que ele está tentando um acordo de delação premiada? E ele não fez nada do acordo ainda. Como é que se chama a figura do Palocci nesse caso? Ele fez tecnicamente, tendo em vista que não tem delação ainda, tecnicamente ele fez uma confissão. Uma confissão no processo penal, o que é? É uma atenuante da pena. Ora, ele fez a confissão, mas aí ele acusou o outro réu. Então, evidentemente, há necessidade de se verificar da veracidade de tudo isso. O juiz tem livre convencimento no exame da prova, mas esse livre convencimento tem que ser motivado. Então, aquele que delata um copartícipe, um partícipe do crime, evidentemente tem que se tomar uma certa cautela, porque às vezes ele faz isso para obter uma pena mais reduzida ou tirar alguma vantagem. Então, o que é importante? É se verificar o conjunto da prova e, verificado o conjunto da prova, ver efetivamente se está provada a acusação. Provas materiais. Todo tipo de prova que existe nos autos. O juiz tem livre prova, evidentemente, não proibida, prova lícita. Uhum. O que acontece quando o réu diz alguma coisa? Tem que ter um apoio numa prova outra, porque a palavra do réu, por si só, pouco vale. Agora, a prova do réu corroborada para os outros, sim. Nesse caso, o que nós estamos vendo? Um co-réu atacando o outro, porque o Lula também atacou o Palocci. Sim. Tá? Então, nesse, vamos chamar de dissenso, cada um tentando salvar a própria pele, evidentemente que o que vai contar é se a acusação, aquele que está acusando os dois, vale dizer o Ministério Público, vai trazer aos autos prova suficiente, porque prova insuficiente gera absolvição na dúvida pró-réu. Gostei do seu eufemismo, dissenso, para classificar uma briga de foice no escuro, né, entre os dois. É um eufemismo. Agora, existe uma tese da defesa do presidente Temer para tentar invalidar a todo o depoimento do Joesley, o que, segundo a defesa do presidente Temer, invalidaria também as provas colhidas até agora. Isso é verdadeiro? Essa tese tem futuro? Olha, eu acho que não tem nenhum futuro, porque
a delação, a chamada delação premiada, o que é? É um contrato. Um contrato é um acordo de vontades. Então, Procuradoria e o Joesley fizeram um quê? Um contrato. Esse contrato pode ser rescindido? Pode, se tiver uma causa para rescisão. Como qualquer contrato. Como qualquer contrato. Agora, isso significa que provas autônomas e materiais estão todas nulas? Evidentemente que não. Quer dizer, se alugou uma casa e pagou aluguel durante 6 meses, de repente rescinde, você vai pegar o dinheiro de volta? Evidente que não. Então, o que existe? Existe uma autonomia da prova. Além do que, o contrato, que é o acordo de vontades, está lá estabelecido que, em caso de rescisão, a prova é válida. Agora, o que faz a defesa? Evidentemente, busca um caminho. E se pegar essa linha, vai anular, como você falou, todas as provas. Significa também, se anular todas as provas, e qual é o objetivo? É anular a conversa que foi gravada e altamente comprometedora entre o Joesley e o presidente. E se a gente levar o dado mais adiante, vai ter que devolver a mala e o dinheiro também. Né? E haja dinheiro para devolver, hein? Bom, hoje em dia, quando a gente assiste a um telejornal, qualquer que seja, dá a impressão de que o telespectador tem que ser graduado e pós-graduado em direito. Tamanha a judicialização e o nível de judicialização da política brasileira. Isso não é bom para a sociedade brasileira, não é bom para nada, né? Olha, eu acho que é muito bom. Me permita a divergência. Em primeiro lugar, eu sou favorável às transmissões da TV Justiça, que é feita como regra, de todos os julgamentos do Supremo. Isso é importante por quê? Porque o ministro lá, na realidade, ele é um representante do povo, ele está lá representando o povo. O povo precisa assistir, saber e fazer o próprio juízo. O que faz a imprensa? Evidentemente, esclarece, informa, ouve especialistas, isso para que o povo tenha um melhor embasamento. Agora, essa discussão é salutar. Por quê? Porque durante a ditadura militar, o que ocorria? O judiciário era um poder desconhecido, completamente desconhecido. E a necessidade que um poder que resolve conflito de interesse, que resolve direito de liberdade das pessoas, que resolve o que é constitucional, o que não é, ele precisa ser conhecido pelo povo e precisa ser debatido. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. E saudações esmeraldinas. Saudações santistas.